mestras, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, porque eu vou gravar pra vocês as minhas impressões, o que é que eu achei de um livro que eu li com vocês em Sprint em Live, gravando esse vídeo em Sprint em Live. Nós vamos finalmente falar as minhas impressões sobre Anne de Wint Poplars. É nesse livro difícil de se falar o nome que a gente vai conhecer a idade da Anne de 22 a 26 anos. O livro vai se passar durante 3 anos esses bem divididinhos durante o livro. Ele tem quase 300 páginas, então fica bem dividido as idades de Anne. Esse é o 4º livro da série de Anne de Green Gables, e eu confesso que eu acho que ele é meio que um livro de transição, uma fase meio antes de Gilbert e pós-Gilbert, porque nesse momento, logo no finzinho do outro livro, ela aceitou o pedido de noivado e tudo, e agora a gente vai ter uma Anne noiva, mas que está distante do Gilbert, já que ele foi cursar medicina longe. E a forma de comunicação da Anne é nada mais, nada menos do que cartas. Eles dão pra Anne cartas. Gente, a pessoa nem gosta de falar, então já tira daí. Então as 50 primeiras páginas dos livros já são cartas dela pro Gilbert, o que pode deixar a leitura um pouco cansativa. Foi o que aconteceu pra mim. Eu não gostei muito desse sistemática. Logo eu me assustei achando que todo o livro seria nessa narrativa do formato, mas não. Mas as cartas voltam a aparecer durante as leituras. Nesse tempo que o Gilbert está lá cursando medicina, tentando se profissionalizar, nossa Anne maravilhosa está sendo diretora do ensino médio de uma escola. E nessa escola ela vai começar enfrentando várias dificuldades, principalmente porque ela está chegando agora como uma mulher jovem para ser a diretora. Então ela vai ter que se mostrar, vai ter que botar a cara à tapa. E me lembrou muito o que a gente já tem na série, que é a questão da professora lá tendo seu espaço, ganhando espaço, que acontece de fato no livro também, mas que não tem tanta representatividade. Eu acho que nesse livro tem um pouquinho mais, já que a gente tá tendo direto a visão de Anne. E o que vai acontecer é que a Anne vai ficar em uma casa na Rua dos Fantasmas, em Wint Poplars, por isso o nome do livro, né? Ela vai ficar nessa casa com 2 viúvas e uma governanta, que é a Rebecca. E o mais legal vai ser a interação entre elas, que às vezes vai ser um pouquinho complexuosa, às vezes vai dar certo. A vida como a Anne é, gente. Alguns problemas desse livro, só alguns, é que, como eu disse pra vocês, a narrativa começa em forma de carta. E durante muito tempo ao longo do livro, a gente tem o envio das cartas de Anne pro Gilbert. Mas a autora não pensou em trazer pra gente as cartas do Gilbert pra Anne. Claro, ele tá respondendo, a gente vê nas cartas da Anne que continua tendo aquele envolvimento, mas seria muito legal a gente ter as cartas do Gilbert, nem que fosse só uma, só pra satisfazer nosso desejo de romance. De fato, pra quem procura o romance nos livros de Anne, esse não é o livro pra você, nem os livros anteriores, nenhum livro de quem é apaixonado pelo romance de Anne e Gilbert. Eu diria que vamos ficar com a série mesmo, porque eu não acho que é tão desenvolvido assim o romance deles nos livros, mas é porque esse não é o foco da autora, principalmente pela época que foi escrita. Eu não estou brigando, eu só estou trazendo uma diferença. Mas, claro, a gente também tem uns petiscos. Por exemplo, quando a Anne finaliza algumas cartas, a gente pode ver que tá desenvolvendo um sentimento. Por exemplo, ela começa nas primeiras cartas dizendo, sua amiga leal, sua amiga fiel, e papapá. E aí, em outras cartas, a gente já tem uma finalização em que a Anne joga aquele de tipo, pra sempre sua, sempre sua Anne. E é maravilhoso a gente ver que ela também tá evoluindo no sentimento. Com certeza, depois do último livro, ela percebeu que a pessoa da vida dela é o Gilbert e ela não vai trocar. E aí chega a ser bonitinho a gente ter essa Anne mais apaixonadinha, mais levada ao romance, às suas fantasias, já que a gente tinha uma Anne que não cria muito nessa questão de vou ficar com alguém quando eu crescer, que é o que passa toda criança, né? Uma coisa que me incomodou na leitura do livro foi que, por exemplo, Anne passa muito tempo longe de Green Gables. Tudo bem, gente, mas assim, eu entendo que ela tem que crescer, mas eu não queria que ela crescesse, eu queria que a minha menina continuasse lá em Green Gables, mas ela passa muito pouco tempo lá, é muito pouco falado sobre as pessoas de Green Gables, a Marilla, sobre todo mundo que tá lá em Green Gables, inclusive as cartas que ela troca com a Marilla são só mencionadas, também não tem as cópias dessas cartas. Eu acho que falta muito dos personagens que já nos cativaram. Esse livro trouxe mais uma vez novos personagens, a gente é introduzido de novo na história da vida de Anne. Mas eu tô reclamando sabendo que a vida não é assim. Porque de fato as pessoas que a gente era amiga na infância, a gente não continua tendo aquele vínculo, aquela coisa de conversar, de saber da vida, de viver, melhores amigas, almas gêmeas. Eu entendo, Anne, você, mas eu queria muito que a gente tivesse um desenvolvimento. Por exemplo, uma coisa que me chocou muito foi que só foi mencionado por alto que a Diana tinha tido um filho. E eu fiquei, cara,
Era pra ser o momento. E aí não tem. Mas tudo bem, eu entendo que é por causa do desenvolvimento da vida de Anne. Eu acho que nessa saga de livros a gente descobre um pouco mais sobre essa questão de, tipo, precisamos evoluir, a vida anda e algumas coisas ficam pra trás mesmo. Mas é difícil pro leitor aceitar esse tipo de coisa. A gente não tem tanto esse contato com o passado da Anne. E como essa foi a parte que mais me liga a personagem, eu senti falta. Mas tudo bem, a gente ainda vai ter Gilbert daqui pra frente. E Anne continua sendo Anne, né, gente? Por exemplo, nesse livro aqui continua tendo 2 páginas de exemplo de qual vestido ela deveria escolher. Então eu não acho que fosse necessário ter essas 2 páginas. Não acho mesmo. Mas Anne continua sendo essa mesma pessoa que continua falando muito, se expressando muito. Claro que nós tivemos uma melhora desde o primeiro livro pra cá, porque se fosse pra passar 2 páginas, a Anne no primeiro livro passaria 15. Mas continua sendo a Anne que passa 2 páginas pra decidir qual vestido usar. Continua tendo muita narração de cotidiano, tipo, coisas simplórias a Anne fala. As mesmas coisas continuam acontecendo na vida dela, que é de... Os adultos julgam e as crianças amam. Adultos amam julgar a Anne e as crianças amam amar a Anne. A Anne mostra que tem muito essa ligação, essa coisa materna tá dentro dela. Provavelmente por ter sido uma criança órfã, ela sente a necessidade de cuidar, de proteger. E eu acho que vai ser muito legal ver o desenvolvimento dela com os filhos. Não sei se até o 6º livro vai, porque só vou até o 6º livro. Mas eu imagino que vai acontecer, pelo menos na primeira infância deles, essa história da Anne lá. Eu estou ansiosa pra ver, eu espero muito que no próximo livro a gente já tenha a chegada do Gilbert. Eu quero ver a interação entre eles dois. Eu acho ainda que eu sou meio apaixonada pela história da série, tá me dando uma vontade de rever a série e largar os livros de mão. Mas eu confesso que eu não vou desistir, eu vou continuar trazendo. Pelo menos ainda temos os 5 e o 6, que nós vamos terminar ainda esse ano. O 5 vai pro mês de novembro e o 6 nós vamos fazer a leitura em dezembro. Se você ficou até aqui, comenta o que é que você achou sobre Anne de Windprops, qual o seu favorito da Anne. Não esqueça de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima!